meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no comecinho do estudo sistematizado desse livro, né? Nós vamos seguir na ordem, nos temas apresentados, e neste começo o estudo é muito mais teórico. Então Kardec nos dá uma linha geral do que é a mediunidade, do que seria o estudo aí da comunicação com os espíritos, da interação com o mundo espiritual, e ele vem nos trazer muita coisa que tem no Livro dos Espíritos. Então, se você ainda não estudou o Livro dos Espíritos, eu aconselho que você leia e estude. Aqui no canal também tem uma outra série de episódios semanais com o estudo do Livro dos Espíritos, então aconselho que você também vá lá e estude comigo, tá bom? Porque é essencial que a gente saiba das coisas que são tratadas lá naquele livro, para que a gente compreenda melhor aqui este livro do Livro dos Médiuns, tá bom? Mas antes de mais nada, se você não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, clique no sininho e ative todas as notificações. Só clicar no sininho vai aparecer todas. Assim você vai saber sempre quando há vídeo novo, e há vídeo novo todos os dias aqui no canal. Se puder apoiar um pouquinho mais no desenvolvimento desse trabalho, clique no botão Seja Membro e siga as instruções. Então vamos lá, sem demora. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural. Então, se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Engraçado isso, né? Conhecereis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos, ligados uniformemente à cadeia, não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo o que as filosofias até agora não pudessem resolver. É curioso que Kardec está seguindo aí a mesma linha editorial que usa na Revista Espírita, de quebrar os argumentos, especialmente dos ateus ou dos céticos, dos materialistas, sobre a existência de espíritos e também sobre o estudo dessa existência. Então a gente vai ver essa teoria avançando por aqui. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir os seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural nesse fato, nem de maravilhoso. Então, deixa eu grifar aqui. Nada há nem de sobrenatural, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Então, Kardec vem dizer aqui que a doutrina espírita é reencarnacionista e disso não tem absolutamente nada que não seja abarcado pelas leis naturais, até que conhecemos, e que não natural seria se, depois de morto e bem morto, a pessoa ressuscitasse com aquele próprio corpo. Aí sim seria duvidar, né, derrubar todas as leis de Deus, né, que a gente conhece. Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei da gravidade, ou seja, contrário à lei da gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse sua última palavra, ou seja, a gente descobriu
todas as coisas, por acaso, né? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar a força da atração? Curiosidade aqui, eu acho que nessa época não tinha avião ainda, tá? Ele estava falando dos balões dirigíveis, etc. e tal. Imagine depois disso. Quer dizer, antes de descobrir a força dos gases ou descobrir como é que um avião voa pelas leis naturais, qualquer um falaria que isso seria fantástico, maravilhoso ou até não fosse natural, né? E nós sabemos que a ciência evoluiu e isso hoje é tido natural. Apesar que me admira demais assim quando eu vejo um avião, aquelas toneladas flutuando no espaço, eu acho assim encantador isso. Então, constitui só a questão de conhecer a lei, né? Aos olhos do vulgo, a lei assim, a lei da gravidade e suas propriedades. Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ele ter o diabo às suas ordens. Pois que naquela época só ao diabo era possível andar tão depressa. E agora? Como eu estou chegando aí para você nesse momento, dentro do seu aparelhinho, aí, uma caixinha mágica que você está me vendo? Imagina, mais diabo ainda, né? Então, pois é, porque não se conhecia essas leis e nem se desenvolveu isso. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalancear o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos de passagem que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar essas espécies de fenômenos, proceder por assimilação que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, há coisa sobrenatural alguma. É tudo que, por agora, podemos dizer. Então, ele está contrapondo aí as pessoas que diziam que isso é coisa do capeta, a comunicação com mortos e com sobrevivência da alma ou reencarnação, que é uma coisa que é inconcebível, vai contra as leis da natureza. Uai! Mas a gente conhece todas as leis da natureza? Hoje aí, mais de 150 anos depois, a gente vê o tamanho do avanço que a gente foi. Imagina se Kardec vislumbrasse aí a possibilidade de tal imagem e vídeo ao mesmo tempo que eu pudesse falar com ele lá na França por uma maquininha chamada celular, né? Que coisa maluca seria isso entender. Então, que a gente mantenha sempre a mente aberta para o novo, apesar que isso não é novo, porque estamos fazendo descobertas todo santo dia, né? Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuis, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso sobrenatural. Far-se-ia mister aqui uma demonstração completa que, no entanto, estaria deslocada e, ademais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda nesse princípio. Isso aqui é interessante, que ele sempre vai falar. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria, havia de estar a causa que os produzia e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, eles provaram muito, havia de lhe ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Então ele vem falar muito sobre se há um resultado inteligente, a causa é inteligente também. Ou seja, se há uma comunicação inteligente, checada depois e comprovada a sua veracidade, óbvio que foi determinado por um ser inteligente, né? Assim foi que, de observação em observação, chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a quem deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente,
aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro invisível, nosso corpo, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. Ele está falando do perispírito. É inteligente essa ação, porque ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos, tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder dar esses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. Então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Perceba que Kardec é muito cartesiano. Ele vai pela razão. Então, é autoexplicativo de estudo, a linguagem está muito bem tranquila, então eu não vou ficar redundantemente refalando tudo aquilo que a gente leu. Mas Kardec vai traçando uma linha lógica para a gente acompanhar, tá? Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso e sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria um tecido de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem no baixinho, e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças, para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se é falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional. Lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar lisamente do espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo que não seja material. Um parênteses aí. Essa linguagem de Kardec, eu já falei, ele sempre usou na Revista Espírita, e nesta época ele já estava fazendo as publicações da Revista Espírita, porque havia muitos ataques contra o espiritismo, mas estes mesmos que atacavam o espiritismo como fantasioso, sobrenatural, não abriam a boca contra a religião, que acredita-se por dogma, por exemplo, mandou acreditar, pronto e acabou. Então, ele está questionando, por que não se ataca então a religião, que fala uma coisa sem prova nenhuma, e aqui que nós estamos fazendo com provas, com experimentos, né, com coisas comprovadas, se ataca. Aqui é fantasioso e a religião não. Então, 2 pesos e 2 medidas. Né? Quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. Dar-se-á, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Quem o supuser demonstrará bem minguado o conhecimento do espiritismo. Quem o supuser, ai, jumento que eu sou, quem o supuser demonstrará bem minguado o conhecimento do espiritismo, mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O que de menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Continua expondo aí, né? Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação essa sentença. Acham que opõem um argumento irretocável quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Samedá, dos
fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Ludum chegam à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do Espiritismo? Terão seus adeptos negado que o charlatanismo ha explorado, em proveito próprio, alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometam em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as ficções, mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Aí, de novo, ele está trazendo fatos aí, até mesmo embustes que aconteceram na época, coisas que a gente não sabe, mas ele estava falando de fatos que aconteceram localmente sobre coisas fantasiosas que foram desmascaradas e que os céticos atribuem ao espiritismo a mesma qualidade, né? A mesma coisa, que façam a mesma coisa. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, né? Então, para se discutir uma coisa, se faz conhecê-la. A gente está cansado de ver, especialmente alguns católicos, mas não, a maioria neopentecostais, dizendo que o espiritismo é coisa do diabo, mas nem se deram o trabalho de ler a obra básica das básicas, a primeira, que é o Livro dos Espíritos, e que fala de Jesus do começo ao fim do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para se discutir uma coisa, é preciso que se conheça. Porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele falar com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um pintamonos o de censurar Rafael. Ele está falando aqui que qualquer menestrel, qualquer cantor, qualquer músico de quinta categoria pode julgar Rossini, ou qualquer que desenha muito mal pode julgar Rafael sem embasamento nenhum, né? Então ele está contestando aí que quem fala sem conhecer é conversa fiada. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É exato no que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outra, da superstição. Seja, mas ao menos discute apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pregais em vão. Atacando o que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Então, o Espiritismo não legitima qualquer besteira, muito pelo contrário. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Leiam, observai e vocês vão saber. Só com o tempo e o estudo se adquire conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que entende com as mais graves questões de filosofia, especialmente, tá? Com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, já que não podem ser aprendidas em algumas horas como nenhuma outra ciência. Deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. O Espiritismo de Kardec não é religioso, não é religião, tá? Eu procuro, há uma máxima aí no Espiritismo que diz que o Espiritismo é uma religião com 3 máximas: filosofia, ciência e religião. Então, eu não encontrei nas obras de Kardec nada que fale que o Espiritismo é religião. Pelo contrário, ele diz, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, ou no que é o Espiritismo, que é um potente auxiliar da religião, uma vez que vem da lógica aquilo que liga ao mais alto, mas ele não é uma religião, e eu apresento isso na palestra Céu e Inferno. Céu e Inferno? E agora? Eu acho que é. Não sei. Não, extremismo religioso. Onde eu vou apresentar lá
o que é uma religião, que tem hierarquia, que tem dogmas, que tem rituais, que tem um monte de coisa que o espiritismo absolutamente não tem. Tá? Fechando o parênteses. Polêmico aí. Para mim não é polêmico, não. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. Ou seja, como é ciência e filosofia, precisa de muito estudo. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou por divertimento. Dirão eles com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem a tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem. Nada isso os constrange, mas quem não tem tempo de aprender uma coisa não se mete a discorrer sobre ela e ainda menos a julgá-la se não quiser que o acoimem de leviano, ou chamam de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Então, quem quiser criticar o espiritismo, primeiro vai estudar o espiritismo. Vai descobrir, vai estudar a fundo e não uma outra manifestação, às vezes que não tem, é uma manifestação espiritualística ou espírita, mas não segundo a luz da doutrina espírita e vem falar como hoje é muito comum você ver na televisão, nesses programas sensacionalistas, os que se dizem médiuns, na verdade são médiuns, não sei que grau, porque o trabalho deles não é nada sério. Por exemplo, eu acho que chama Márcia, e tantos outros que vêm falar umas besteiras, um outro que fica falando quem vai ser o presidente do país, depois erra, fala tudo errado, outro que fala que vai morrer fulano, vai morrer ciclano. Gente, isso não é espiritismo, isso é charlatanismo, isso é oportunismo, tá? E aí eles colocam um nome bonitinho de médiums para parecer que é espírita. Não é, não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Prestem muita atenção. Uma coisa é o estudo da doutrina espírita, dos fenômenos, etc. e tal. Outra coisa são os doidos que se utilizam dos termos, mas que não são coisa nenhuma e também não são espíritas, nem pode ser chamado de espíritas. Está lotado de livro de autor psico-espírita, que se atribui e diz que é espírita, mas não é coisa nenhuma, que mistura um carnaval de coisa e que diz que é psicografado o livro, pode até ser psicografado, mas o espírito que assina não é um espírito muito sério e vem trazer mais confusão do que conhecimento de verdade. Então, por isso, primeiro, se você quer entender melhor a doutrina dos espíritos, ou seja, o espiritismo, estude as obras fundamentais, que são 5 que nós temos estudos aqui no canal, para que, com esta base, você consiga ser crítico das baboseiras que se coloca por aí. Você vai sempre ver gente falando todas as coisas, e se você tiver essa base de conhecimento, você vai saber. É como se uma pessoa que não entende nada de física quântica ficar dando palestra sobre física quântica e não sei o quê. Para você ter certeza, você tem que estudar física quântica para saber se isso realmente faz sentido ou não. Mas voltemos aqui. Resumimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. Então, vem resumir tudo isso que ele falou até agora. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, a sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Ok, certo? Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos nem de sobrenaturais no sentido vulgar destas palavras. Muitos fatos são tidos por sobrenaturais, porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Lembra, Kardec é muito lógico, né? Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas. Então, não é porque o fato é sobrenatural que o espiritismo assina embaixo. Muito pelo contrário. Enquanto as religiões param na morte, percebam que todas as religiões param na morte e tem uma explicação
que a religião diz que é para acreditar. Ah, é para acreditar em céu e inferno. Não é porque alguém voltou, porque não pode falar com o espírito, porque Moisés disse que não pode falar com o espírito. Carnaval de bobagem. E aí, acredito porque eu estou dizendo, mas para na morte. Ah, isso é mistério de Deus. Ah, por que Deus... Ah, isso é mistério de Deus. Não questiona. O espiritismo passa além da morte para questionar e registrar e explicar os fenômenos que se dão desde que o homem é homem, né? Desde a antiguidade. E deixar de fora as coisas que são bobagens. Tá? Quinto, se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o espiritismo de modo algum dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Tá? Julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião. Então, assim, se quiser desqualificar a doutrina espírita falando de uma Márcia sensitiva, ela não é espírita. Não sei se algum dia estudou espiritismo, mas certamente a doutrina espírita jamais assinaria embaixo o que ela fala, o que ela faz. Tá? Porque não tem embasamento nenhum na doutrina espírita e passa assim, os comunicados, as coisas, na primeira olhada, baseando-se na doutrina espírita, já desqualifica, já é fantasioso, é superstição, ok? Não tenho nada contra ela, tem que fazer da vida dela o que ela quer, só que eu até me divirto com as opiniões, mas não tem nenhuma verdade aí baseada na doutrina espírita, tá? Não quero arrumar polêmica, não. Sétimo, a explicação dos fatos que o espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia, que reclama estudo sério, perseverança e aprofundado. Vocês ouviram Kardec falar? Formam toda uma ciência, toda uma filosofia e toda uma religião? Não. Por quê? Porque não é. Bem, tá? Eu vou ficar sempre falando isso porque ainda ninguém me convenceu onde que o espiritismo é religião. Pelo menos para Kardec nunca foi. E para mim também não é. Então eu sou um ateu religioso. Eu não acredito naquele Deus bíblico. Eu acredito em Deus, inteligência suprema, né? Mas não no tudo que está escrito na Bíblia, aquelas coisas doidas, não. Tá? Então, enfim, vamos lá. O espiritismo não pode... Deixa eu grifar aqui, senão não consigo nem ler. O espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos augures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa optar fato algum que lhe seja desconhecido, nem o argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar, para os fatos averiguados, causa mais lógica do que a que lhes aponta o espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. E Kardec falava isso lá na época dele. Ou seja, só se admite crítica... E claro, a doutrina é sempre aberta, tem erros da época que foi escrita, alguns dizeres, algumas coisas, mas assim, não invalida a doutrina como um todo, e Kardec está dizendo assim, ó, quando aparecer alguém que estude a fundo a doutrina espírita e apresente as críticas embasadas em argumentos lógicos, raciocinados e não por opiniões, aí ele pensa... Então, não é que a doutrina é infalível, tá, gente? Não entenda assim como uma arrogância. Ah, então isso daqui é... Não, é porque ela é feita com uma metodologia científica de absurdos questionamentos o tempo todo. Assim como a ciência, que hoje tem uma verdade, amanhã pode ser que essa verdade alguém vem lá contestar e prova por A mais B que essa verdade não é bem assim. Ok, beleza, isso é da ciência. E o espiritismo, como é uma ciência de observação, por exemplo, além de uma filosofia, claro que está
está fadado a isso. E Kardec é muito claro, se eu não me engano, em criar o Espiritismo, ele diz assim, olha, se a ciência disser uma coisa e o Espiritismo disser outra, largue o Espiritismo e caminhe com a ciência. Ou seja, naquele tema, você não dá bola para o Espiritismo porque foi superado pelo mesmo método que o Espiritismo foi feito, entendeu? Por pesquisa científica. Então o Espiritismo nunca vai estar contra a evolução da ciência. Como se deu, por exemplo, na igreja no passado, que dizia que a Terra era o centro do universo e queimou tanta gente que falava ao contrário disso, e que somente agora, faz pouquinho tempo, que admitiu que realmente estava errado, né? O Espiritismo não. Ele diz assim, olha, se a ciência provar uma coisa, esse conceito fica suprimido por esta novo conhecimento. Então, o Espiritismo jamais tem medo das novas provas, né? Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito nesse capítulo que trata de maravilhoso. É bem interessante isso, tá? Milagre. Na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, a história da palavra, o termo milagre significa coisa extraordinária, admirável de se ver. Mas, errei aqui. Coisa extraordinária, pronto. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário e hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, ou seja, a ciência, um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Então, eu já vou dizendo para você, eu não acredito em milagres. Nessa concepção, tá? Que concepção? Um ato do poder divino, ou seja, algo feito por Deus, contrário às leis da natureza. Tal com efeito, a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, é ela aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem ou cuja causa se desconhece. De nenhuma forma entra em nossas cogitações indagar se Deus há julgado útil, em certas circunstâncias, derrubar as suas leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculosos, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica, ele é simplesmente milagre. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos cuja razão do ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de insólito isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Então a gente está vendo aí, nessa concepção que a gente tem de milagre, né, que é algo único, exclusivo, é contrário às leis da natureza. Um milagre é tudo contrário às leis da natureza, né? Que Deus mesmo fez um milagre, não. A gente entende que milagre é algo que, se a gente não pode compreender agora, mas tem uma causa natural e que a gente vai vir a conhecer, tá? Porque Deus não faria as leis perfeitas universais e, por causa do tal milagre, destruiria tudo isso. Não faz sentido nenhum. Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes. Por isso é que outrora os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se entendia então que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimava-nos. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Então, assim, o que se entendia por milagre, os feiticeiros de antigamente, era alguém que conhecia alguma propriedade de uma combinação de efeitos, de coisas, né? E que não falavam, então eram dados como milagrosos. E antigamente a igreja mandava eles para queimar. Aí na época de Kardec, eles mandavam para o hospício. Se um homem realmente morto, como dissemos no começo, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, tal homem só aparentemente está morto, se ainda nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural é o que será isso para pessoas instruídas. Deixa eu botar todavia aqui, porque senão eu me perco. Vamos falar, por exemplo, da ressurreição de Lázaro que Jesus fez, né?
Como poderia ser um milagre disso? Hoje a gente sabe pela ciência que há um fenômeno, se não me engano chama-se catalepsia, onde muita gente é considerada morta, já que atestar a morte é um negócio bem difícil, não basta só parar o coração ou ficar... tem que parar a atividade cerebral. E hoje em dia a morte só é atestada quando não tem mais atividade cerebral, não importa se o corpo esteja funcionando por meio de aparelhos, e é assim que se dá a doação dos órgãos, né? O cérebro morreu, os aparelhos mantêm os órgãos funcionando, que serão doados depois, mas a pessoa não tem possibilidade de voltar à vida. Ao contrário, muitos, até alguns cantores famosos, que foram descobertos depois de sua morte, quando foram exumados os cadáveres e tal, que havia marcas de ranhuras no caixão porque tiveram um estado de catalepsia, um estado onde o corpo fica numa hibernação, num estado que não é morte, mas para a ciência da época parecia que tinha morrido, é enterrado, e esta pessoa volta desse estado, está enterrado e, evidentemente, por falta de ar, etc. e tal, acaba morrendo de verdade, né? Então, é isso que Kardec está dizendo, que tudo tem uma explicação científica. Aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e o autor se verá perseguido a pedradas ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo de certa natureza, um papagaio elétrico, e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore, e o novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece, muito singularmente, ter sido um precursor de Franklin, mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. Aí ele está falando de algumas coisas fantasiosas que existem na Bíblia, que são, por si só, funcionam como uma historinha moral bacana, como o próprio mito da criação de Adão e Eva, depois tiveram Abel e Caim, e depois um matou o outro, foi para longe, constituiu família. Oi, família com quem? Se tinham só eles, né? Então tem um monte de problema. A inundação, por exemplo, né? O mundo inteiro foi inundado. Pera lá, de onde é que veio tanta água e para onde foi toda essa água, né? Que ralo que tirou essa água do planeta Terra? Então não faz muito sentido. Tem que ser olhado como algo fantasioso, algo até de uma historinha, como uma história de moral, por exemplo, de Chapeuzinho Vermelho e tantos outros, mas com um fundo mais religioso, digamos assim. Então ele está falando assim que se alguém faz um milagre desse, entre aspas, né, é tido, pode ser venerado ou pode ser apedrejado, dependendo da época que aparece, né? E ele está falando sobre a questão aí da abertura do mar e muitas outras coisas. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta, e um dos que demonstram de modo mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas, da circunstância de ser este fenômeno produzido por seres ocultos, não se segue que seja mais miraculoso do que qualquer dos outros fenômenos devido a agentes invisíveis. Porque estes seres ocultos que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante, assim sobre o mundo material como sobre o mundo moral. Então ele está dizendo aqui que se olhar, por exemplo, na época, especialmente na época de Kardec, havia o da escrita direta, e no filme de Kardec aparece isso. Eu botei um trechinho onde um lápis colocado num cestinho escreve sozinho por si só. Ou os escritos dos espíritos aparecem no meio de duas pedras prensadas assim, você escuta o lápis escrever. Esses fenômenos poderiam ser chamados de miraculosos, mas na verdade eles possuem, e este livro vai nos mostrar o porquê que acontece tudo isso, eles têm um fundo científico de manipulação dos fluidos, enfim, da força do médium que está sendo utilizado para isso, mesmo que não é o médium que está escrevendo, mas
é preciso da força vital dele, do seu efeito físico para concretizar. Então ele está falando sobre isto. Esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, mais acertadamente, de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecessem os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida ela, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque, fazendo que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre do que opera o médico que restitui à vida o moribundo ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio dessa ciência, realizar milagres, seria ignorante do assunto ou embusteiro. Então, ele está continuando a explicação por que o Espiritismo não acredita na palavra milagre, não acredita em milagres na concepção que a palavra é atribuída, tá? Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. De todos os fatos considerados prodigiosos, fazem objeto de suas zombarias. Pois que a religião conta grande número de fatos desse gênero. Não creem na religião e da incredulidade absoluta o passo é curto. Explicando a maior parte deles, o Espiritismo lhes assina uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião. Em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários. E Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves, corpos pesados, é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele testemunha ocular. E o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Ele continua dizendo que as pessoas atribuem como fantasioso ou sobrenatural algo que elas desconhecem o porquê. E que, por exemplo, São Cupertino ficou famoso por levitar, né? Seu corpo ser elevado. E o próprio Kardec foi testemunho disso. E aí ele cita também o Sr. Home, que foi um pesquisador também dos fenômenos espíritas, e tantos outros pesquisadores da época que provaram por A mais B que isso são fenômenos naturais, que só não se entendia por não se conhecer as leis que produziam estes efeitos, né? A nossa ciência o tempo todo vai decifrando estas leis, e o que era fantasioso no ano passado, esse ano já não é mais. Entre os deste gênero, devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólita. Certamente não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso prova material, mas consideramo-lo possível, atendendo a que conhecemos milhares de outros análogos recentemente ocorridos. Damos-lhes crédito não só porque lhes verificamos a realidade, como sobretudo porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Ele deve estar falando de Santa Salete, de algum fenômeno sobrenatural ocorrido com ela. E ele diz assim, olha, a gente explica esse fenômeno, só não dá para dizer que foi de fato, que aconteceu de fato, porque eu não estava lá para testar. Com todas as suas precauções, a gente vai ver aqui no livro dos médiuns, tudo que fazem para
se certificar de que aquele fenômeno é legítimo, não é embusteiro. Porque na época de Kardec, era muito comum os tais, os que eram, eu esqueci o nome agora, mas eram os vigaristas, que se faziam passar, os prestidigitadores, eram os mágicos de hoje em dia, que não fazem nada fora das leis da física, mas são muito ágeis e a gente acha que eles fizeram verdadeiros milagres, e no entanto, não. Então, Kardec sempre se atentou a este tipo de coisa. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dai-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médium escrever se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Pense aí na eletricidade. Você vê a eletricidade? Você não vê, mas ela chega no fio. Olha um fio desencapado, vê se você está passando alguma eletricidade. Mas rela nele, aí você vai entender. Então, é daí que acontece, né? Especialmente nós estamos entrando aqui no Livro dos Médiuns, onde, com base em toda a filosofia, a teoria que o Livro dos Espíritos nos traz, nós vamos entrar na parte do conhecimento prático, de como acontecem as coisas e por que as coisas acontecem. E é disso que Kardec está falando. Tá bom? Nossa, hoje ficou comprido, né? Mas então, eu pretendo não cortar os assuntos pelo meio, por mais cansativo que isso fique. Fica cansativo para mim, para poder expor tudo, mas para você pode pausar e continuar de onde você quiser, tá bom? Mas é interessante para que a gente não corte os assuntos de acordo com os temas que o próprio Kardec está nos apresentando. Maravilha? Então, a gente vai continuar no próximo estudo. Nós vamos ver sobre a metodologia, sobre o que é, como é que se faz e os esclarecimentos sobre a metodologia das operações mediúnicas, dos trabalhos mediúnicos, tá bom? Eu te espero, então, no próximo encontro, que a gente estuda aqui o Livro dos Médiuns. Novamente, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Até mais. Tchau.